Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Facuri e hoje a gente vai falar onde colocar os seus esforços. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Segundo Pedro 1, de 4 a 8, diz o seguinte: desse modo, eles nos têm dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso, mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança e a perseverança a devoção a Deus. E essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é maravilhoso porque aqui Pedro está colocando alguns pontos que vão levar a gente à excelência. Excelência não é perfeição, tá? Mas é você ser bem melhor. Bom, o primeiro de todos os pontos é a bondade. Bom, a bondade é essencial para a sua vida cristã. Efésios 2:10 diz que nós somos criados para fazer as boas obras que Deus já tinha planejado para nós. Então, é imprescindível que você tenha isso na sua mente e que você viva tentando abençoar a vida do máximo de pessoas possível. Isso você tem que ter mesmo no teu coração. Saiba que é um grande objetivo da tua vida se você é um cristão. Depois ele pede para a gente unir a bondade à fé. Bom, em primeiro lugar, que sem fé é impossível agradar a Deus. Em segundo, que é muito importante que você una essa bondade, a fé que você tem em Deus. Você vai precisar dessa fé, né, para ser bondoso também. Então você precisa unir essas duas coisas. E depois você deve unir a essa fé o conhecimento, porque você precisa de conhecimento para saber o que Deus quer que você faça, né? Então, se você tem fé em Deus e quer agradar a Ele, você precisa saber também como faz para agradar a Ele. Dá uma olhada no que diz Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, fica muito difícil, é impossível agradar a Deus. Porque como é que você vai saber o que Ele quer? Não pensa você que a ignorância voluntária, ou seja, você não está nem aí para conhecer a palavra de Deus, é uma coisa que Deus acha ok. Ele não acha. Você precisa conhecer, é por isso que você precisa estudar a Bíblia, você precisa estar sempre lendo a Bíblia, assistindo programas como esse, lendo livros relativos à Bíblia, você precisa conhecer o que Deus quer. Não adianta você ter toda a boa intenção do mundo, toda a fé do mundo, se você não sabe o que você deve fazer. E daí depois ele fala do domínio próprio, né, que você deve adicionar a essa fé, esse conhecimento, o domínio próprio. Por quê? Porque por mais bem intencionado que você seja, por mais que você saiba o que você precisa fazer, você tenha fé então para fazer o que você precisa fazer, se você não tiver domínio próprio, você não vai conseguir fazer. Ou o pouco que você conseguir fazer, você por falta de domínio próprio, você pode acabar destruindo. Sei lá, de repente você tem uma explosão e briga com todo mundo, ou faz uma besteira muito grande porque você não consegue se dominar. Então você precisa, domínio próprio é imprescindível, ore por isso na sua vida. Se você não tem domínio próprio, é sempre bom a gente orar por mais, porque é praticamente impossível ter um absoluto e completo domínio próprio. E depois ele pede para a gente adicionar ao domínio próprio a perseverança. A perseverança é o domínio próprio prolongado e sem ela você não consegue fazer nada de bom na vida. Então, se você não tem também, ore para que o Espírito Santo possa te dar mais perseverança. E depois ele pede para adicionar à perseverança a devoção a Deus. É muito importante que a gente faça todas essas coisas, né? Então, tenha domínio próprio, perseverança, que a gente tenha atitudes boas e que a gente conheça o que tem que fazer, mas a gente precisa fazer isso tudo com devoção a Deus, né? Por devoção a Deus. É muito normal que a gente está lá, muitas vezes, querendo fazer as coisas e a gente perde o nosso foco e esquece que a gente está fazendo as coisas para Deus.
E tudo deve ser feito para a glória e honra dele, né? Nós fomos criados para isso. Então fica muito esperto, porque às vezes você perde o foco. O teu foco deve ser sempre a devoção a Deus. E depois ele fala para fazer as coisas através da amizade cristã, né? Então todas essas coisas a gente tem que fazer e tem que fazer com a amizade cristã, com os nossos amigos que são da igreja, porque a gente faz parte de um corpo. Então tudo isso também é para você ajudar esse corpo e é para você muitas vezes poder contar com esse corpo. Então esteja sempre congregando, né? Procura ter uma igreja para congregar. Se você não tem, busca uma igreja, porque e se você tem a sua igreja, não fica indo só de vez em quando, ou chega lá, assiste o culto, sai correndo, vai embora, nunca fala com ninguém. Você precisa dessa congregação, porque você precisa fazer parte do corpo para poder ajudar as pessoas e muitas vezes também quando você precisar, para você ser ajudado. E depois adicionar tudo isso ao amor. O amor é sempre a coisa mais importante de todas, né? Como diz 1 Coríntios 13:3, eu poderia dar tudo que tenho e até mesmo entregar meu corpo para ser queimado, mas se não fosse por amor, isso não adiantaria nada. Então tem que ficar muito esperto, porque tá aí um outro foco que a gente pode acabar perdendo. A gente, muitas vezes, naquela ânsia de querer fazer as coisas, de estar produzindo e de estar ajudando, a gente às vezes esquece que a gente está fazendo tudo isso por amor. E se você não estiver fazendo as coisas por amor, porque às vezes você está fazendo por vaidade, para ser lá o cara, para as pessoas te acharem o máximo. Então, foca sempre, né, que em primeiro lugar o amor tem que estar, porque se você fizer as coisas e não for por amor, né, 1 Coríntios diz, como esse versículo que eu disse, né, ele fala que não adianta nada, nada, pode até entregar teu corpo para ser queimado, dar todas as coisas que você tem, e se não for por amor não adianta nada, então foca sempre no amor, que ele está em primeiríssimo lugar. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, aproveitem para me dar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.